Vamos então para mais um vídeo exclusivo para os calvinistas. Eu quero cada vez mais fazer valer a pena a assinatura de vocês. E hoje eu quero falar de uma das minhas Mercedes favoritas, não só pela história dela, como também é uma que eu tive bastante contato. Essa em específico aqui é do meu grande amigo João. Eu dirigi esse carro por, vamos somar aqui de todas as vezes, deu mais ou menos uns 300 km já. Deu para sentir bastante o carro. E hoje eu quero te fazer entender por que essa geração é tão legal. Então, para começarmos, por que todos os entusiastas de Mercedes chamam esse carro de W210, sendo que é um Mercedes classe E? É bem simples. A Mercedes tem um código interno para cada projeto, sempre iniciando com a letra W, de Wagen, que significa carro em alemão. Já o número que vem depois do W inicialmente era uma sequência cronológica de projetos, então você sabia que o W124 era depois do W123. Porém, durante o final dos anos 90 e início dos anos 2000, essa sequência parou de fazer sentido, porque tivemos, por exemplo, o classe C W202, o classe E W210 e o classe S W220. E hoje o classe E, por exemplo, já está no W214, já se passaram 4 gerações. E é onde fica nebuloso, porque geralmente os carros da Mercedes, seguindo o padrão alemão, eles duram 7 anos cada geração. Então daqui 5 gerações do classe E, se é que ele vai chegar até lá, daqui 35 anos, ele vai chegar então no código W219. E aí a 6ª geração futura não vai poder chamar W220 na sequência porque esse código já foi usado antes. E é o tipo de nerdice que eu fico pensando e absolutamente ninguém no planeta se importa com isso. Já que não há uma sequência que faça sentido, então esses códigos de geração servem apenas para nós, nerds automotivos, conseguirmos diferenciar cada ano de modelo. Então o classe E W210 foi a geração que durou de 1994 até 2001. Durante os anos 80, os faróis redondos deixaram de ser uma tendência no design automotivo. Mas o designer Bruno Sacco, não façam piadas de quinta série, ele simplesmente falou: foda-se, eu quero faróis redondinhos de novo. Eu consigo imaginar ele alemão bravo batendo na mesa: eu quero 4, scheiße! E aí depois do sucesso estúpido que foi o W210, outras montadoras voltaram a usar os faróis redondos. Os mais marcantes dos anos 2000 que tinham os faróis redondos que eu me lembro agora de cabeça foram o Polo, o Lupo e até o Kia Opirus. Esse aqui foi um carro que copiou inteiro o design do W210 e virou carro de noiva quando eu era criança. Beleza é subjetiva e gosto é igual a genitália, cada um tem a sua e algumas fedem. E por isso eu não consigo avaliar que o W210 seja um carro unanimemente lindo. Os faróis redondos com a carroceria larga e mais quadrada criam uma dissonância de linhas que talvez não agrade a todos. Eu, pessoalmente, tenho um tesão indescritível nesse carro. Apesar dele ter envelhecido e ficado muito datado dos anos 90, ainda assim, eu acho esse carro lindo e maravilhoso. Acho ele mais bonito e com certeza muito mais autêntico do que o W214 atual. Existem muitos fatores que contribuíram para o sucesso desse carro e a gente vai ver alguns deles ao longo desse vídeo. E também veremos algumas curiosidades, como o fato do W210 ter sido o primeiro carro da Mercedes com farol xenon. Primeiro carro com farol xenon de fábrica da Mercedes. 3 anos antes do W210, o primeiro carro do mundo a usar o farol xenon foi o BMW Série 7, que era de um segmento acima e muito mais caro. Logo, trazer a tecnologia do xenon para o classe E agregou status ao modelo na época. Você tinha um tamanho de carro menor com preço menor, mas com tecnologias mais caras. Fora isso, algumas versões específicas do W210 vinham equipadas com um sistema de suspensão pneumática chamada Airmatic, que permitiam ajustar a altura de rodagem e a rigidez da suspensão de acordo com as condições de condução. Tecnologia avançada para os anos 90. Não só a suspensão era muito avançada para os anos 90, como ele também tinha alguns sistemas de segurança bastante avançados, como airbags frontais e laterais, ABS e controle de tração. Hoje isso é padrão na indústria, mas 30 anos atrás não era. Essas firulas tecnológicas foram a Mercedes chutando o balde para a concorrência e trazendo itens do segmento de luxo para um carro menor. E quando eu digo menor, é quase como um eufemismo, né? Porque na Europa ele era do segmento executivo, né? Por isso classe E, e o compacto da Mercedes seria o classe E W202, né? Mas ainda assim são carros que são bem grandes, especialmente esse classe E. Um carro muito grande, são 4,81 metros, com um porta-malas de 520 litros, dava para fazer uns bons sequestros. Esse foi um dos pouquíssimos carros que eu já pude andar que realmente há um conforto enorme do banco traseiro, no mesmo nível do banco dianteiro, é muito espaço.
Esse conforto não vem só dos bancos, que são muito confortáveis, ou do couro de alta qualidade, como também da suspensão. Como eu falei, algumas versões tinham suspensão Airmatic, mas mesmo nas versões mais normais, o carro ainda assim tinha suspensão dianteira Double Wishbone, que é a suspensão com braços duplos sobrepostos. Geralmente vemos esse tipo de suspensão com foco mais em esportividade, que a gente chama aqui no Brasil de duplo A, mas aqui o uso do Double Wishbone foi focado no conforto. Porém, estamos falando de barcas alemãs. Se tem uma coisa em comum nessas barcas é a complexidade de suspensão. Na traseira do W210 temos uma suspensão multilink com aí 714 braços de controle. Na verdade são 5 de cada lado, mas ainda assim isso é muita coisa. Eu prefiro voltar a ser designer gráfico CLT do que ser o mecânico que vai dar manutenção na suspensão dessa. Eu experimentei apenas a parte boa, que é andar no carro. O conjunto da obra do W210 pra mim faz dele um dos carros dele mais próximos da perfeição já criados. Bancos confortáveis, volante com uma pegada excelente, a plataforma é muito boa e bem rígida, e ao mesmo tempo que a suspensão proporciona um conforto acima da média, ela também te instiga. O carro te passa confiança muito rápido. Acredito que por conta do Double Wishbone na dianteira, ele acaba sendo um carro gigante, mas que faz muito mais curva do que deveria. Esse carro aponta demais. Deve ser um tesão botar um pneu semi-slick e ir pra pista com esse carro. Eu não tive coragem de ir buscar o limite desse carro, porque o carro não era meu, obviamente, né? Eu não queria correr o risco de bater e ter que pagar depois o prejuízo pro dono. Mas eu fiz, por exemplo, tem aqueles retornos de rodovia que faz tipo como se fosse um balão, e um retorno bem menos agressivo do que esse tipo. Uma vez de Palio, eu exagerei um pouquinho e rodei e quase morri. Com esse carro tava tipo 90 por hora, tranquilo, sem fazer barulho de pneu, o carro totalmente na mão ali ainda. É bizarro. Não faz o menor sentido o quanto esse carro é agradável de conduzir nas curvas comparado ao seu tamanho e peso. Porque sim, é um carro bem pesado. Em ordem de marcha, ou seja, já com todos os fluidos prontos para rodar, são 1.715 quilos. Já nos anos 90 era muita coisa e continua sendo muito pesado. Porém, essa versão que eu dirigi, mesmo sendo um carro pesado, mesmo sendo um câmbio de 4 marchas, que eu sempre reclamo, e mesmo sendo um motor 4 cilindros, eu consegui passar dos 200 km por hora com certa tranquilidade, mesmo com o carro carregando 4 adultos. Eu não tenho gravação desse dia pra comprovar, mas, cara, juro pra vocês que foi muito divertido. Já que esse é um vídeo pra calvinistas, eu vou contar uma curiosidade aqui também dos bastidores. Todo vídeo que eu faço pro canal, eu baseio o primeiro roteiro em coisas que eu já sei, em coisas que eu sinto, minha opinião. Mas eu também sempre dou uma checada na ficha técnica do carro pra poder encontrar algumas informações legais pra trazer pro vídeo. E checando a ficha técnica desse carro, que eu não via fazia muitos anos, eu encontrei um detalhe interessante. Ele tem o coeficiente aerodinâmico declarado de 0,29, o que é absurdamente baixo para um carro dessa época, desse segmento e com essa carroceria tão espalhafatosa. É surreal ser 0,29 isso aqui, bizarro. Isso é parte também do que explica como ele roda solto na rodovia. Ai, Kelvin, mas você tá puxando o saco aí de uma Meca 4 cilindros? Sim, jovem gafanhoto, eu estou. Essa que eu dirigi, como eu falei, era uma E230, ou seja, tinha um motor 4 cilindros em linha de 2.3 litros. São 4 pistões, mas são 4 pistões parrudos. São 150 cavalos e 22 kgfm de torque. O que no mundo real e não nesse mundo bizarro e imbecil da internet é bastante coisa assim. Dá pra fazer boas arruaças com esse carinha aqui. E o dono dele que eu digo, o dono dele tem mais confiança, rapaz. Você não gravou isso não? Não, imagina! Outro ponto forte da geração W210 é a durabilidade. Tanto o W210 quanto o seu irmão menor W202 tem uma certa fama de serem tanque de guerra. Tem até esse vídeo dos caras rodando com esse motor sem óleo. Como que um motor me roda 17 minutos sem óleo, velho? O dono desse carro, meu grande amigo João, ele me contou um relato sobre alguns funcionários da Mercedes do Brasil da época que ele teve contato. Porque sim, né, o W210 veio oficialmente pro Brasil por conta da abertura das importações do Fernando Collor. Custava uma fortuna, é claro, mas até que vendeu bem. Com a abertura das importações, a Mercedes se preparando para vender o carro aqui, eles instruíram algumas pessoas que eles selecionaram como pilotos de teste para rodar com esse carro como se eles estivessem num campo de guerra mesmo. Era pra tentar quebrar o carro. Pula lombada, mete o louco. Até mesmo testaram o motor abastecendo um imposto de combustíveis daqueles mais furreca merda que você encontrar.
e ainda assim os carros tinham uma taxa de sobrevivência a esse uso hostil muito alta. Claro que ele tem também algumas falhas crônicas, pois nenhum carro é perfeito. E claro também que carro é dono, né? Então depende de você fazer a troca de óleo no momento certo e tudo mais, né? Não adianta achar que o carro, por ser confiável, não precisa nunca de manutenção. Ouviram aí, donos de Toyota e Honda? E ainda sobre o motor, por incrível que pareça, eu gosto do ronco desse E230. Esse motor 2.3 do E230 tem um ronquinho surpreendente, um ronquinho que eu gosto bastante. Porém, essa geração W210 é uma das Mercedes com a maior quantidade de opções de motores diferentes. Alguns aqui com roncos mais interessantes até. Deixa eu só listar rapidinho os motores que esse carro teve. Lembrando que na época, a letra classe E, tamanho do carro, e o número era uma abreviação do motor. Então, por exemplo, o E230 era um motor 2.3 litros, certo? Então, de opções, 4 cilindros em linha. Tinha o E200 aspirado, o E200 compressor e o E230 aspirado. 6 cilindros em linha, tinha o E280, o E320 e a E36 AMG. Essa última tinha o 3.6 aspirado, preparado pela AMG, com 272 cavalos. Opções V6 tinham o E240, E280 de novo e o E320 de novo. Você podia pegar uns 6 cilindros em linha ou em V, 2.8 ou 3.2, ficava a critério do cliente. Bizarro. Aí tínhamos opções V8. Tanto o E420 quanto o E430, que veio depois de 96, ambos tinham 279 cavalos. Mas aí tínhamos também o E50 AMG de 347 cavalos. Tinha o E55 AMG de 354 cavalos e o E60 AMG, esse que chamava 60, mas era praticamente o mesmo motor 6.3 aspirado, que depois foi utilizado nas Mercedes C63 Classics, que até hoje em dia está nas corridas esse motor. Ele deriva desde essa época. Lá no W210 eram 405 cavalos e 66 kg de torque. Muita coisa para um V8 aspirado de 30 anos. Ainda houveram também na Europa versões diesel. 2 versões diesel E200, 2 diesel E220, 2 diesel E250, tinha uma E270, E290 CDI, E300 e E320. Essa última que era a versão diesel mais forte, com 197 cavalos, só que tinha 47 kg de torque. Eu já perdi as contas, mas foram essa quantidade de motores ao longo dos 7 anos e também eram oferecido algumas opções de câmbio. Tinha o câmbio automático de 4 ou 5 marchas ou o câmbio manual de 5 ou 6 marchas. E aí, se eu fosse catalogar aqui as combinações de motores e câmbio para esse carro, ia ser um vídeo de 5 horas, por isso que eu só resumi aqui. E lembra que eu falei no começo do vídeo que os códigos de plataforma começam com W? Então, nem todos, tem alguns que variam uma letra também. Como, por exemplo, o S210, que era a versão Station Wagon baseada no W210. Essa que dá pra morar dentro de tão grande. Hashtag Save the Wagons, eu amo esse carro. E aí também teve outra variante do W210, essa que foi a primeira que eu conheci graças ao Gran Turismo, que era o CLK C208. Os códigos já pararam de fazer sentido. Isso aqui é um W210, porém 25 centímetros encurtado com a carroceria coupé. Nele também veio a versão conversível. E posteriormente o nome CLK deixou de ser baseado no classe E para virar a versão coupé do classe C. Alguma das versões do CLK usou esse mesmo motor do E230 que eu dirigi, porém a versão compressor dele, que aí subia para 197 cavalos. O CLK C208 de rua mais forte que tivemos foi o CLK 55 AMG com o motor V8 M113 de 347 cavalos. CLK 55 AMG para mim é até hoje um dos cupês mais lindos já criados pela Mercedes. E eu ainda quero ter a chance de dar uma volta nesse carro, cara. Muito legal. Lembra que eu fiz a minha trilogia falando dos irmãos do Elise? Tinha 3 irmãos? Então, W210 também teve alguns irmãos, né? Além da versão perua, da versão coupé e conversível, a partir do W210 também veio o coupé CLK, e a partir do coupé CLK que foi criada a versão DTM, que competiu de 2000 até 2003.
Esse que era V8 de 470 cavalos, que eu também conheci no Gran Turismo. DTM era como se fosse uma GT3 só na Alemanha nessa época era boa ainda, que só podia competir marcas alemãs, né? Era bem legal. Só que o design do CLK DTM se inspirou no CLK GTR de alguns anos antes. CLK GTR que era de corrida e usava o motor V12 que partia da arquitetura M120. M120 que a Pagani utilizava no Zonda na época. Por que tô dizendo isso? Porque aqui entra outra brisa desse vídeo. Aqui é onde entra a preparadora Brabus. Antes de um mundo de Mansory e Liberty Walk fazendo carro brega, existia uma era do Velho Testamento da Brabus, que fazia carros com potência estúpida e um visual mafioso digno do Tony Soprano. A Brabus, em 1996, teve a brilhante ideia de colocar esse motor M120 de 7.3 litros V12 aspirado na dianteira do W210, criando então um sedã que pra mim é um dos mais estúpidos do planeta. Encontrar esse carro hoje obviamente é mais raro do que encontrar, sei lá, ensino médio completo dentro de baile funk, mas reza a lenda que esse Brabus E73 tinha então 582 cavalos e 77,2 kgfm de torque. Dizem que ele tinha também o 0 a 100 km por hora de 4.9 segundos e uma máxima de 330 km por hora. Chupa Tesla Model S, esse aqui sim é um super sedã de verdade. E como se ainda não tivesse bizarro o suficiente a história do W210 nesse vídeo, agora entra a Chrysler. Chrysler que fez uma joint venture com a Mercedes durante a geração do W210. Por conta aí de falcatruas jurídicas, vamos colocar assim, a Dodge então pôde incorporar parte de algumas propriedades intelectuais da Mercedes, incluindo a plataforma do W210. Eles usaram a plataforma do W210 como base para a criação do Charger em 2006. Obviamente que mudaram muita coisa, porque os painéis de carroceria não são os mesmos, é só a base modular do carro. E aqui também ele perdeu o foco em conforto e voltou-se o foco para esportividade. Mas não satisfeitos ainda, a Chrysler usou de base o CLK C208 para a criação do Challenger alguns anos depois. Dodge vendeu o Charger e o Challenger por praticamente 20 anos, vamos colocar assim, né? Foi desde 2006 até o início desse ano. Então, por tabela, se a gente forçar um pouquinho a barra, a geração W210 ficou em produção por 30 anos. O Mercedes W210 é um dos carros mais apaixonantes que eu tive o prazer de dirigir, tanto em rodovia, voltando de São Paulo na Bandeirantes, quanto também nas ruas esburacadas de Hortolândia, também dirigi por lá. E essa unidade aqui que eu dirigi, que eu gravei também algumas ceninhas, ela está à venda. Quem tiver interesse em comprar, entre no Instagram do meu amigo João, se souber de alguém também pode divulgar. E se eu tivesse vaga na minha garagem aqui em casa, eu faria um empréstimo até com a agiota, eu daria um jeito, eu divulgaria até a Blaze, eu faria qualquer coisa para comprar esse carro, mas mesmo que eu tivesse o dinheiro já agora de prontidão, ainda assim não tenho vaga na garagem que caiba ele, que é um carro bem grande. Ainda não é a minha hora, mas um dia chegará. Um dia, pelo menos que seja por um curto período de tempo, eu ainda quero ter um desse na minha garagem, pra chamar de meu. Eu vi um dos meus melhores amigos sendo feliz com esse carro por muitos anos e eu garanto que se você tem condições de bancar uma lasanha dessas, você também vai ser bem feliz. E eu também adoro essa conexão do W210 de base com esses outros vários modelos. Eu adoro essa história, por isso que eu decorei tudo isso aqui. Esse roteiro foi um dos roteiros que eu menos tive que pesquisar pra fazer. E é isso. Esse episódio especial para calvinistas fica por aqui. Se você gostou, deixa o like para eu saber, mas você já é membro, né? Então imagino que você vai gostar do meu trabalho. Eu fico grato pelo apoio que vocês dão ao meu trabalho. E caso você não tenha visto ainda, tem também um outro vídeo para calvinistas que é o do Saab, né? Eu vou deixar aí, qualquer coisa você clica aí e assista. Vídeos para calvinistas vão começar a sair agora pelo menos uma vez por mês. Esse é o objetivo. Tentarei não fracassar nesse objetivo e fico por aqui na voz Kelvin Farias. Até o próximo vídeo. Falou!